Eu acho que é importante a gente voltar a discutir 32, que foi um tema que acabou caindo meio no limbo da história, né? De um lado, porque é um movimento democrático de luta pela democracia num país marcado pelo autoritarismo. E numa década de 30, terrível, marcada por fascismo, nazismo, franquismo, salazarismo, stalinismo, em suma, por profundos regimes autoritários ou totalitários, aqui no Brasil nós estamos discutindo democracia. Era um período em que o conflito político se resolvia pelas armas. Getúlio chegou ao poder em 30 pelas armas e com apoio popular, mas pelas armas, e a reação veio pelas armas. Era a marcha que incitava todo mundo para ir lutar contra Getúlio. O que eu chamo a atenção é que a Revolução Paulista, ela perdeu militarmente, fragorosamente, mas ela ganhou politicamente. É bem verdade que a Revolução de 30, liderada por Getúlio e que sepultou a República Velha, deixou alguns interesses prejudicados, entre os quais da própria oligarquia paulista. Mas, gente, no mundo marcado pelo totalitarismo, com a Itália em pleno fascismo, a Rússia do stalinismo, surgiu em São Paulo uma rebelião democrática. Aliás, o jurista Hélio Bicudo considera que foi o movimento popular de caráter democrático mais importante da história do Brasil. Os 80 anos da Revolução Constitucionalista de 1932 é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. A Revolução Constitucionalista foi o maior conflito bélico da história do Brasil durante o século XX. Essa guerra civil que opôs paulistas ao governo provisório de Getúlio Vargas durou de 9 de julho até 2 de outubro de 1932 e deixou um saldo de quase 1.000 mortes. Os paulistas se renderam, é certo, mas obrigaram Getúlio a convocar uma Assembleia Constituinte. A meu lado, um amigo, o historiador Marco Antônio Villa. Ele é autor do livro 1932, Imagens de uma Revolução, não é isso? Isso. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certinho? Tudo certo. Conta pra gente um pouco a história do começo, o que foi 32. Eu acho que 32 está muito vinculado a 30, a Revolução de 30. A Revolução de 30 veio com uma série de promessas, entre outras, as eleições serem finalmente eleições limpas, sem as fraudes da República Velha, com voto secreto, e inclusive depois com a adoção da defesa do voto feminino, e por uma representação legítima do povo brasileiro no processo eleitoral. Porém, o governo que toma o poder em novembro de 1930, Getúlio Vargas, governo provisório, tinha feito o compromisso de convocar as eleições para uma Assembleia Constituinte, porque ele suspendeu a Constituição de 1891, tinha fechado o Poder Legislativo, vale lembrar, as câmaras municipais, as Assembleias Estaduais, o Congresso Nacional, então teria de convocar eleições e fazer uma nova Constituição, mas foi postergando a convocação das eleições e da Assembleia Constituinte. A historiadora Alzira Abreu, do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, se dedica há um tempo a estudar essa parte da história republicana na qual está a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Alzira, rapidamente,
explica o lance da Revolução Constitucionalista? A vitória da Revolução de 30, que teve o apoio dos paulistas, principalmente do Partido Democrático de São Paulo, e eu lembro que os partidos eram regionais, não eram nacionais nesse período, e os gaúchos, principalmente os tenentes, querem manter o controle sobre São Paulo, né? Tem aí uma série de problemas, porque o São Paulo está vivendo intensamente a crise de 29, com a queda dos preços do café, pouco investimento na indústria, né? E o governo está comprando os estoques do café para manter a política, os cafeicultores, né? Então, de um lado, nós temos a crise econômica, que teve efeito em todos os setores da economia brasileira, afetou a economia, afetou a indústria, afetou os serviços, além da agricultura e tal, e a crise de 1930. Então, você juntou a crise política, que deu na Revolução de 30, e a crise econômica, que não tinha sido resolvida até 32. Maria Celina de Araújo, uma amiga, uma grande cientista política. Obrigada. Tudo bem? Tudo. Tudo certinho? 32. Qual é a sua visão dessa revolução, né? Ela é uma coisa de paulistas chateados com a Revolução de 30 ou é um movimento democrático realmente? Eu creio que sim. É tudo, né? É tudo isso, né? São Paulo tem uma sociedade civil, nesse período, mais articulada. As demandas por um governo representativo são maiores em São Paulo, ao contrário do resto do Brasil, que é mais alinhado com o governo central, mais clientelista, mais dependente. São Paulo foi muito humilhado em todo esse processo, porque em 30, quem ganhou a eleição foi um candidato de São Paulo. Getúlio chega ao poder contra a vitória de São Paulo. Esmagador, né? Em São Paulo. Esmagador em São Paulo, né? A Revolução de 1930 impediu a posse do governador do estado de São Paulo, Júlio Prestes, na presidência da República e derrubou do poder o presidente da República, Washington Luiz, colocando fim à República Velha e invalidando a Constituição de 1891. Instaurou também um governo provisório chefiado por Getúlio Vargas. Logo que o Getúlio toma posse, em novembro, né, de 30, são dados todos os poderes a eles, os poderes discricionários. É um ditador, né? Poderes executivo e legislativo. São fechadas as câmaras estaduais, municipais, o Congresso, tudo isso. Bom, e aí começa toda uma disputa entre os paulistas e os tenentes, porque há uma posição como? Os tenentes acham que é cedo para se convocar uma Assembleia Constituinte, porque uma eleição vai botar em risco as conquistas dos revolucionários. Enquanto que os paulistas querem, principalmente a oligarquia paulista, quer a eleição para uma constituinte, querem uma Constituição, querem os poderes serem dados às assembleias, etc. Mas os tenentes acham que o Estado deve ter o controle tanto da economia como do aspecto social. O Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático de São Paulo, que antes apoiaram a Revolução de 1930, se uniram na Frente Única para exigir o fim da ditadura do governo provisório e uma nova Constituição. Assim, São Paulo inteiro estava contra a ditadura. Para a gente ter uma ideia dessa relação São Paulo-Getúlio, São Paulo é a única capital do estado que não tem uma Avenida Getúlio Vargas. A avenida principal de São Paulo, a que corta o coração de São Paulo, chama 9 de Julho. Uhum. Se a gente chegar em Niterói, qualquer cidade aí, não é? Quer dizer, você
aqui no Rio, né? No coração da cidade tem a Avenida Getúlio Vargas. Então, isso é simbólico, né? Quer dizer, é um fato, mas tem um lado simbólico muito importante, né? E em 32, quando começa o ano, a temperatura política está muito quente. De um lado, porque havia o desejo da redemocratização, e de outro, havia setores dentro do governo autoritário, especialmente o grupo tenentista, que desejavam manter uma ditadura no Brasil, que achava que, para realizar as reformas que esse grupo tenentista desejava, só era possível através de um regime que suprimisse as liberdades públicas, tal qual estava fazendo o governo provisório, com censura, repressão, fechamento do Congresso. Então, foi desse conflito entre o desejo do restabelecimento da democracia e a manutenção da ditadura que, infelizmente, aconteceu uma guerra civil, a maior do século XX brasileiro, com a participação de 100 mil combatentes, se somar exército, as tropas constitucionalistas, mais as forças policiais que apoiaram o Exército Federal, e que, infelizmente, acabou num conflito armado. Dona Vera, nós estamos aqui nos jardins do Palácio do Catete, né? Foi daqui que Getúlio comandou a resistência contra os paulistas em 32. Mas nessa história toda me chamou a atenção o fato de que tanto Guimarães Rosa como Juscelino Kubitschek participaram dessa guerra como médicos da Força Pública de Minas Gerais, né? Isso naquela região de Passa Quatro e tal. E nessa região, quem andou também visitando a região foi quem? Carlos Drummond de Andrade. Ele foi lá na região do túnel que separava Minas de São Paulo. Outro que participou da guerra do lado do governo provisório foi Gregório Bezerra. O comunista. Isso. E de São Paulo, eu não sabia, Orígenes Lessa chegou a ser preso e trazido para o Rio. A primeira grande manifestação dos paulistas foi um mega comício na Praça da Sé, reunindo 200 mil pessoas no dia do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro de 1932. Conta pra gente como é que foi um pouco da cronologia dos fatos, como é que, enfim, as principais batalhas. Olha, o movimento, quer dizer, o grande problema que entre 30 e 34 é a nomeação dos governadores, que eram chamados interventores porque o governo federal os nomeava. Isso para todo o Brasil, excetuando Minas Gerais. No caso de São Paulo, isso foi um problema inicial, que imaginava-se o Partido Democrático, que apoiou a Aliança Liberal. É importante destacar que a Aliança Liberal, que lança o Getúlio candidato a presidente em 30, tem apoio dos governos, das situações do Rio Grande do Sul, Minas, Paraíba e das oposições estaduais, inclusive do Partido Democrático. A popularidade em 30 era muito grande e o PD, o Partido Democrático, que defendia voto secreto, todas essas bandeiras democráticas, estava com a Aliança Liberal. E imaginava que o interventor seria do PD. Não foi o que ocorreu. Aí criou-se uma tensão entre aqueles que apoiaram o 30 e o governo federal aqui no Rio de Janeiro. As tensões aumentam, vem o dia 23 de maio, movimento estudantil, na rua Barão de Itapetininga, com a Praça da República, há um incidente, quando eles tentam tomar um prédio que era a sede da Legião do Partido Popular Paulista, e aí tem a ver com Miguel Costa, com as brigas do movimento tenentista. 4 estudantes foram mortos. Aí isso levanta mais ainda os ânimos contra o governo, né? E morrem então 4 jovens, o Maragaia, o Martins, o Drauzio e o Camargo, que aí vão fazer uma sociedade civil, MMDC, que vai tentar realmente luta armada contra o governo federal. Esta música vibrante
ecoava nos céus brasileiros como um toque de clarim. 1932 marcou uma etapa de civismo impressionante do povo paulista, de armas na mão, exigindo apenas o respeito à lei. 9 de julho ficará para a posteridade como a afirmação máscula da gente do Planalto, lutando somente por um ideal, por aquilo que não tínhamos naquele tempo, uma Constituição. Renato Ladeira é filho de César Ladeira, o locutor da Revolução Constitucionalista de 32. A Revolução Constitucionalista é de 9 de julho de 1932. Como é que acontece ele com a Revolução de 32? Um grupo na rádio, no caso ele, mais 2 locutores, o pessoal que trabalhava junto e tal, começaram a pegar a programação da noite, madrugada, e ficavam na rádio incitando os paulistas a irem para o fronte contra Getúlio, que era... Eles não tinham armas em São Paulo, eles iam com aquelas famosas matracas, né, para o fronte, que não soltava só barulho de metralhadora, que não fazia nada e tal, mas eles iam para o fronte e ficavam incitando os paulistas para ir. E até tem uma coisa bem engraçada, quer dizer, que como eles conseguiram achar a música que virou do tema, né, da Revolução, no caso, eles não tinham uma música. Meu pai falava assim, mas a gente tem que ter uma música para incentivar todo mundo. Como é que vamos fazer e tal? Foram procurar ali no arquivo, de repente meu pai chegou assim, olhou, puxou um disco assim, olhou, botou, tocou. Era Paris Belfort. Dias e noites gloriosas, de vigília e sofrimento, de angústia e expectativa, viveu a gente paulista de 32, nas trincheiras, nos altos postos, nos lares, nas consciências. Numa unanimidade estupenda, ombreavam-se em todos os mistérios as classes mais diferentes. O operário e o industrial faziam parte do mesmo batalhão de voluntários. Costureirinhas e senhoras de alta linhagem costuravam lado a lado os mesmos agasalhos destinados aos que lutavam nos vários frontes. E aí ele ficou conhecido como a voz da Revolução Constitucionalista, né? César Ladeira que dava as notícias. Ele se engajou totalmente, ele praticamente vivia dentro da rádio, porque não tinha hora nem para dormir, para comer, nem nada, ele ficava direto, madrugada dentro, de manhã dava notícias e tal, até que Getúlio ganhou a guerra. Ganhou a guerra e ele foi preso. São Paulo foi acusado de tudo, de traição, de vilania, de torpeza. Chegaram até inventar que o movimento era separatista. Mas o tempo, soberano em suas determinações, se escoou, mostrando de que lado estavam a perfídia e a calúnia, com quem estavam a razão e a serenidade. Agora, de qualquer maneira, a propaganda getulista tentava, vamos dizer, definir a revolta como uma coisa paulista, que São Paulo queria se separar do Brasil. Isso foi usado, não foi? Foi usado. Pela ditadura, então, né? Foi. Nós estamos num governo ditatorial, que é o governo de Getúlio Vargas, durante o governo provisório, uma ditadura, e que usou esse artifício até para mobilizar o apoio nacional contra a reivindicação democrática, que acabou, por essas razões militares que eu expus anteriormente, se restringindo a São Paulo. Foi usado muito pela propaganda getulista a questão do separatismo e, infelizmente, depois... A memória do movimento, no decorrer das décadas posteriores, ficou muito essa ideia do separatismo. De um lado, pela pecha colocada pelo governo varguista, e de outro, porque a memória de 32 em São Paulo acabou sendo apropriada por setores políticos ultraconservadores.
Tropas paulistas foram enviadas para todo o estado, mas as tropas federais eram mais numerosas. Aviões foram usados para bombardear cidades do interior paulista. 40 mil homens de São Paulo enfrentaram um contingente de 100 mil soldados. Os paulistas acham que vão ter o apoio dos gaúchos, apoio militar dos gaúchos, dos mineiros, principalmente porque está envolvido nisso aí o Raul Pila, sabe, vários paulistas, Borges de Medeiros, etc. Minas vai ter o Arthur Bernardes, mas que só dão apoio, solidariedade, mas não dão armamento, não dão nenhum apoio. Resultado, começa a Revolução em 9 de julho de 1932, que eles tentam, né, marchar contra o Rio de Janeiro, perdem, são sufocados militarmente pelo governo central, né, pelos revolucionários de 30, e perdem. Os chefes revolucionários são todos mandados para Portugal, né? São todos mandados para Portugal e perdem a Revolução. Como as fronteiras do estado de São Paulo foram fechadas, ficou impossível comprar armamento para o conflito. Muitos voluntários levaram suas próprias armas e engenheiros da Escola Politécnica e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas passaram a desenvolver armamentos. Foram compradas armas também nos Estados Unidos, mas o navio foi apreendido pela Marinha do Brasil. As zonas de combate principais são no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro, entre São Paulo e Minas Gerais, a região de Mogi-mirim com Minas Gerais também, e no sul, as tropas que vêm subindo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Ali são as principais áreas de conflito. Para quem gosta de história militar estrito senso, é um episódio interessante a gente ver como é que o cerco vai sendo feito até o São Paulo ter que se entregar, fazer uma carta, que é uma carta dolorosa, né, de rendição, né? Perfeito. Né? Bom. Foi o único momento, até a campanha das diretas, que a gente teve um movimento, só que foi local, né? Um movimento pedindo liberalização. A movimentação de tropas estimativa, é possível estimar 55 mil soldados do Exército Federal, 30 mil das tropas constitucionalistas. Muita gente. Tem muita gente, que são dos quais 10 mil voluntários, que não tinham a mínima experiência militar, e cerca de 30 mil das polícias estaduais, Rio Grande do Sul, Minas e tal. Em suma, é possível então estimar que você tem cerca de aproximadamente 120 mil almas em combate. Daí que a guerra civil maior da história do Brasil, e o número de mortes também. Se nós compararmos a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália, que perdeu cerca de 500 homens, nos combates de 32, infelizmente, cerca de 1.500 a 1.700 brasileiros morreram, o que, não, evidentemente, isso não é algo a ser louvado, tão muito pelo contrário. Foi a nossa grande guerra civil, né? É a maior guerra civil do século XX, do século XX brasileiro e da nossa história.